Fala, futuros investidores, como é que vocês estão? Como vocês já sabem, meu nome é Breno Leal e investir em imóveis faz parte da cultura dos brasileiros. E é de longe o conselho que mais escutamos dos nossos pais quando começamos a investir. Meu filho, trabalhe duro para comprar um imóvel. Assim, todos os meses você terá o rendimento dos aluguéis e ainda ganhará com a valorização. Cara, e eles não estão errados não, viu? Porém, se eu te disser que existe um investimento bem acessível, bem mais acessível que imóveis, que te paga um rendimento mensal e ainda você ganha com a valorização, você acreditaria? Meus amigos, hoje estou falando de fundos imobiliários ou FIIs, como também são conhecidos. Eu aposto que nem no seu sonho mais louco você sonhou em ser dono de um galpão logístico e ter como inquilinos Americanas, Magazine Luiza ou até mesmo ser dono de um imóvel na Avenida Paulista ou até mesmo ser dono de um shopping center. Loucura, né? Não, se eu te disser que esse investimento em fundos imobiliários te proporciona isso a um preço bastante acessível, onde qualquer um consegue investir. Cara, tá doidão? Eu ganho 2 contos lá na firma, na maior trabalheira, como é que eu vou conseguir ser dono de um imóvel na Avenida Paulista? Tá louco, cara? Calma, cara, não me engole que eu vou te explicar como é que funciona. Esses imóveis são negociados na Bolsa de Valores através de cotas, ou seja, pequenas partes desses imóveis. O investidor não precisa ter a grana toda para adquirir um imóvel desse tipo. Afinal, seria uma parcela mínima de brasileiros que teriam condições de adquirir imóveis dessa monta. Então, quem investe em fundos imobiliários tem direito, todos os meses, a receber dividendos, participações dos aluguéis daqueles imóveis que o fundo tem em carteira. É ou não é uma ótima opção de investimento para você? E para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo aqui para você. Imagine que um fundo imobiliário tem R$100 mil recebidos todos os meses dos aluguéis dos imóveis que ele tem em carteira. E esse fundo também tem 100 mil cotistas, ou seja, 100 mil pessoas que investem nesse fundo. E ele vai distribuir R$1 para cada cotista. Então, todos os meses, esses cotistas vão receber na sua carteira de investimento R$1 para cada cota que ele tiver desse fundo imobiliário. Se você tiver 2 cotas, você irá receber R$2. Se você tiver 10 cotas, você irá receber R$10. E é assim que funciona a participação dos aluguéis por parte dos cotistas. Entendi. Então como é que eu faço para comprar essas partezinhas? Eu vou lá e digo o quê, hein? Bom, meu amigo, para você adquirir essas partezinhas, como você disse, ou cotas, como é o nome técnico a ser chamado, você precisa do intermédio de uma corretora de valores. É ela que vai intermediar a negociação entre você, pessoa física, e a Bolsa de Valores para você adquirir suas cotas de fundos imobiliários. E o mais legal é que a maioria das corretoras de valores hoje em dia não te cobra taxa de corretagem para investir nos fundos imobiliários. A propósito, aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu falo sobre 5 corretoras de valores e explico os custos de cada uma delas, se você quiser entender melhor. E também tem um vídeo que eu te mostro como comprar e vender cotas de fundos imobiliários na prática. Clica nesse card que está aparecendo aí em cima para você ser direcionado ao vídeo e entender melhor. O motivo de você precisar de uma corretora de valores para investir em fundos imobiliários é porque você está investindo em um ativo de renda variável. Ou seja, ele pode subir ou pode cair, desvalorizando as suas cotas. E você precisa entender que isso é perfeitamente possível. Então, antes de investir em fundos imobiliários, tenha em mente que suas cotas podem valorizar-se com o tempo ou também desvalorizar-se. E eles são negociados na bolsa através de códigos formados por 4 letras seguidos do número 11. Mas nem todos os ativos que terminam com 11 no final são fundos imobiliários. Porém, todos os fundos imobiliários terminam com 11. Como, por exemplo, XPML11, HGLG 11 são alguns exemplos de códigos de fundos imobiliários. E para negociar os fundos imobiliários basta alguns cliques, deixando de lado toda aquela burocracia dos imóveis tradicionais, taxa de registro, cartório de registro de imóveis, burocracia, taxas por cima de taxas. Não, para negociar os seus fundos imobiliários basta alguns cliques no home broker da sua corretora de valores. Cara, gostei desse investimento aí, mas me explique qual a diferença do risco em investir em fundos imobiliários ou investir em imóveis tradicionais? Sim, cara, boa pergunta. Na minha visão, investir em fundos imobiliários tem uma vantagem que é em relação à diversificação do risco. E o que é isso? Quando você aloca num fundo imobiliário, a depender do fundo que você escolhe, esse gestor tem diferentes imóveis na sua carteira. Ou seja, diferentes imóveis em diferentes estados ou até mesmo em diferentes regiões. E assim, o seu risco está diluído em diferentes imóveis. Ao contrário, se você investir em um imóvel propriamente dito, como o seu, e acontecer algum problema com aquele imóvel,
você deixa de receber na sua totalidade o aluguel daquele imóvel que você teria colocado para aluguel, ou até mesmo o seu investimento propriamente dito. Já pensou se você compra um apartamento e o prédio vem a desmoronar? Então é justamente isso que eu estou falando. Os fundos imobiliários diversificam o seu investimento em diferentes áreas e localização. Então é uma excelente alternativa para você diversificar o seu patrimônio. Entendi. Ao invés de eu investir tudo numa coisa só, fica investindo em várias coisas ao mesmo tempo, né? Legal. Mas assim, qual a diferença de fundos imobiliários para ações? Para quem está começando a investir agora, é melhor começar por ações ou fundos imobiliários? O que é que tu acha aí, hein, Breno? Excelente pergunta, hein, irmão. Uma das vantagens de se começar a investir em fundos imobiliários ao invés de ações é porque o preço deles costuma oscilar menos que as ações, possuem menos volatilidade, e também porque ele tem uma geração de receita passiva muito maior que as ações. Mas como assim? Todos os meses na sua carteira, como eu já falei anteriormente, vai cair participações dos aluguéis daqueles imóveis, dando ao investidor iniciante uma sensação de rentabilidade muito maior e incentivando ele a continuar investindo, pois ele está vendo os frutos do seu investimento. Então, na minha visão, é muito melhor entrar na renda variável pelos fundos imobiliários e alocando ali seu capital aos pouquinhos e aí depois começar a investir em ações, depois que pegar o macete da coisa. E o mais legal também de se começar por fundos imobiliários é porque esses dividendos que caem na sua carteira de investimentos são isentos de imposto de renda. Você só irá pagar imposto de renda se você vender suas cotas com lucro. Ou seja, você comprar uma cota, ela tiver uma valorização e você vender ela com lucro, você tem que recolher o seu imposto de renda. Inclusive, aqui no meu canal já tem explicando como você faz esse procedimento. Clica nesse card aí em cima se você tem interesse de se aprofundar nesse assunto. Ixi, tava bom demais para ser verdade. Olha os impostos aí, levando todos os nossos lucros. Eu vou investir lá nisso, ó. Cara, essa sua afirmação aí tá um pouquinho equivocada e eu vou te explicar por quê. Qual o tempo médio que você passa com o imóvel? 5, 10, 30 anos? É mais ou menos isso que você passa com o imóvel. E se você disponibilizar esse imóvel seu para alugar, todos os meses, quando você receber os aluguéis, você deve recolher o imposto de renda. É assim que a lei determina. Já nos fundos imobiliários, não. O próprio gestor desse fundo já recolhe o imposto de renda devido, faz lá o pagamento na forma da lei e te passa esses rendimentos, esses dividendos isentos de imposto de renda. Quando você vier a vender suas cotas no lucro, esse imposto de renda que você terá que recolher no ato da venda já foi diluído nas parcelas que você recebeu ao longo do tempo que você passou posicionado nesse fundo imobiliário, entendeu? E outra coisa, na minha visão, você deveria ficar feliz em pagar esse tipo de imposto. Afinal, o seu investimento teve uma valorização. Já pensou se você tivesse perdido? Outra vantagem de se investir em fundos imobiliários em relação a investir em imóveis, na minha visão, é claro, é que o fundo imobiliário tem um gestor especialista em adquirir bons imóveis e se você escolher um fundo imobiliário bem gerido e com a taxa de vacância bem baixa, dificilmente os imóveis do portfólio daquele fundo vão ficar disponíveis para alugar. E sempre que tiver um contrato acabando e o contratante não tiver interesse de permanecer naquele imóvel, já vai ter um grande contratante interessado em adquirir aquele imóvel, muito provavelmente. Já seu imóvel físico, a depender da sua estrutura e da sua localização, muito provavelmente ele pode passar alguns meses sem ser alugado. Então, na minha visão, existe essa vantagem de se investir em fundos imobiliários. Eu não sei se você entende da mesma forma que eu entendo, mas se você quiser um vídeo bem detalhado explicando o que é taxa de vacância, explicando todos os indicadores que envolvem a escolha de um bom fundo imobiliário, comenta aqui embaixo que muito provavelmente a gente vai fazer para vocês com muito carinho aqui no canal. Bom, galera, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre fundos imobiliários com esse vídeo que eu disponibilizei para vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E lembrando, se você quiser um vídeo mais detalhado como escolher os fundos imobiliários utilizando critérios técnicos, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer com muito carinho. Bom, o meu nome é Breno Leal, eu fico por aqui, um beijão e até o próximo vídeo.